Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá para nós estudarmos juntos a boa palavra de Deus. O convite é que você inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe os vídeos. Além disso, você pode nos seguir nas redes sociais. EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Vamos à nossa lição? Vamos orar? Graças te damos, ó Pai, por mais uma preciosa oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Conduza esse tempo segundo a Tua vontade. Fala diretamente aos nossos corações. Essa é a nossa oração. Oramos em nome de Jesus. Amém. E nós seguimos estudando as cartas de Paulo e utilizamos para isso a revista Compromisso da editora Convicção. O título da lição de hoje, Os Cuidados com o Ministério. Ainda que seja no livro de Atos dos Apóstolos que nós encontramos grande parte da história do apóstolo Paulo, é através das suas cartas que nós vamos conseguir detalhes que nos permitem traçar a parte final do seu ministério. Ao que entendemos, Paulo havia sido libertado da prisão romana pouco depois de Atos ter sido escrito, e a partir daí empenha-se em viagens missionárias. Lembrando que aquela primeira prisão ela havia sido domiciliar. Ele ficava na sua própria casa alugada e tinha expectativa de liberdade, podendo até receber visitas. Já durante as perseguições promovidas por Nero, isso por volta do ano 64, Paulo é preso novamente, mas agora ele está confinado em uma masmorra. Seus amigos já não podem mais vê-lo. Nesse período, somente Lucas estava com ele. Então, agora a expectativa ela já não é muito boa. Ele tem a expectativa até mesmo de morte, de modo que esse é o tom da escrita da sua segunda carta a Timóteo. Lerei aqui os versos de 6 a 8 da segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Aqui Paulo está preso, preocupado consigo mesmo e também com as necessidades de Timóteo. Esse é o pano de fundo da escrita da segunda carta, como nós dissemos. Paulo ele está relembrando a Timóteo sobre a sua responsabilidade e orientando a permanecer firme no ministério, mesmo em face das circunstâncias adversas. 2 Timóteo, capítulo 1, versos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu filho amado, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. A segunda carta, então, a Timóteo, ela inicia apresentando as suas credenciais, as credenciais do apóstolo. Apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, validando assim a sua autoridade. Graça, misericórdia e paz. Esse é o desejo do apóstolo ao jovem pastor Timóteo, que ele trata como um filho. O texto diz, meu filho amado, ressaltando não apenas o carinho que ele tinha pelo discípulo, mas a sua paternidade espiritual, através de um relacionamento discipulador. A preocupação do ministro por seus colegas de ministério. 2 Timóteo, capítulo 1, versos de 3 a 11. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou a sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Eu estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou como uma santa vocação.
não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho, fui considerado pregador, apóstolo e mestre. Bom, nós vemos aqui a preocupação que Paulo tinha com o ministério de Timóteo, por isso ele está chamando Timóteo à firmeza, à constância no ministério, a ter coragem, entendendo que o Espírito do Senhor sobre o ministro é um Espírito que concede poder, amor e também chama o ministro a uma vida equilibrada. Há também aqui um certo tom sentimental nos escritos de Paulo. Nós vemos isso quando ele menciona a família de Timóteo e ainda manifesta o desejo de vê-lo novamente. Paulo está descrevendo a importância do discipulado a Timóteo e assim está trazendo à memória o investimento espiritual que fez na vida do discípulo. Isso é algo muito importante também para nós, o discipulado, o transmitir a outras gerações as ações do Senhor em nossa vida. Salmo de número 78, verso 4. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. E novamente, então, olhando para o texto do apóstolo, ele está convidando Timóteo à perseverança, a continuar participando das suas lutas. O fato de Paulo estar preso em nada desabona a mensagem do evangelho que Paulo pregava. O cuidado de apóstolo que Paulo tem com o seu discípulo é a fim de motivá-lo à compreensão de que, apesar das dificuldades enfrentadas, o final será vitorioso. Irmãos, apesar da dificuldade, seja ela qual for que nós enfrentarmos, o final será glorioso, pois a graça de Deus conduz nossas vidas. A experiência do mais velho passada para o mais novo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos de 12 a 18. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Retenha, com fé e amor em Cristo Jesus, o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao bom depósito, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Pelo contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Paulo tinha convicção das promessas do Senhor em sua vida, mesmo na fase final do seu ministério. Por isso ele está orientando Timóteo a imitá-lo. O modelo é Jesus, e isso Paulo deixa claro. Portanto, há uma grande importância na manutenção da mensagem do Evangelho na vida daqueles que foram alcançados por essa mensagem. Paulo fala sobre alguns que haviam sido infiéis e deram mau testemunho, mas ele enfatiza os que foram fiéis ao chamado de Deus, tomando como exemplo a família de Onesíforo. Aquela família ela foi uma bênção nas mãos do Senhor, e isso nos ensina que nós devemos reconhecer e valorizar os bons exemplos na Igreja de Cristo. Que nossas famílias sejam exemplos de fidelidade ao chamado do Senhor. Os cuidados com a vida exemplar do cristão. 2 Timóteo capítulo 2, versos de 1 a 6. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Bom, o tom do texto agora coloca Timóteo em oposição aos falsos mestres, que eram impiedosos.
Como sabemos, havia aqueles que se diziam mestres, mas traziam falsos ensinos. Eu faço aqui a observação de que ainda hoje nós devemos ter muito cuidado com os falsos ensinos. Mas as exortações do apóstolo aqui, em relação ao Evangelho, elas são muito preciosas nesse sentido. Primeiro, guarde-o porque é um tesouro valioso. Há um grande valor na mensagem do Evangelho e por isso essa mensagem deve ser guardada. Segundo, sofra por ele. Nós devemos estar dispostos a enfrentar dificuldades e até mesmo a sofrer pelo Evangelho. Permaneça nele porque é verdade de Deus. A mensagem do Evangelho é verdadeira, portanto nós devemos permanecer firmados nela. Pregue-o porque é a boa nova da salvação. O verdadeiro Evangelho deve ser o cerne da nossa pregação. Assim, observando então esses princípios, Timóteo deveria multiplicar o aprendizado recebido a outros crentes. Não apenas Timóteo, mas também nós. Nós devemos multiplicar o que aprendemos através do discipulado. O exemplo de Cristo e a importância da imitação a Ele em tudo. 2 Timóteo capítulo 2, versos de 7 a 13. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseveramos com Ele também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Chamando Timóteo a meditar nas orientações recebidas, Paulo aqui ele ressalta que o exemplo é Cristo, como nós já dissemos, lembrando de Jesus ressurreto e vitorioso. Seu intuito aqui é mostrar a consolidação do Evangelho e das promessas divinas. Assim, vale a pena sofrer por essa causa e combater o bom combate sabendo que a vitória é certa. Mesmo estando preso, Paulo ele vai mencionar as Escrituras que sempre estão livres e atuantes para a soberana vontade do Senhor. As Escrituras elas têm credibilidade e asseguram a vida eterna. O verso 9 que lemos. Pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Eu quero ressaltar ainda o verso 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. A fidelidade do Senhor. Deus é fiel e cumprirá as suas promessas. Jamais anulará sua infinita fidelidade para conosco. As atitudes do ministro de Deus. 2 Timóteo capítulo 2, versos de 14 a 19. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca da palavra. Isso não tem proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim pervertem a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado, com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Paulo aqui ele está recomendando a Timóteo sobre a importância das suas atitudes como ministro da palavra. Ele não deveria entrar em discussões sem proveito, ao contrário, deveria sempre agir com sabedoria. O obreiro ele deve ser alguém preparado na palavra, sendo esta, a palavra, a sua arma, a arma mais poderosa na batalha espiritual, devendo sempre ser achado aprovado pelo Senhor. A prioridade, então, do ministro é a pregação das Escrituras, pois a palavra de Deus ela é eficaz e conduz à salvação dos ouvintes pela fé em Cristo Jesus.
Irmãos, assim como Timóteo é conclamado então a viver uma vida adequada, segundo a vontade de Deus, a cuidar das suas atitudes, agindo de maneira correta, como alguém que maneja bem a palavra, a evitar as conversas inúteis, sem propósito, que não levam a nada, a ter uma vida exemplar e a preparar outros, assim devem ser nossas vidas. Vivamos segundo a vontade de Deus, cuidemos das nossas atitudes, evitemos o que é inútil, sejamos exemplos de conduta, discipulemos outros e devemos seguir também pelo caminho da verdade. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Nós cremos que ela encontra os nossos corações como um terreno fértil. Pedimos agora que o Senhor a complete em nossas vidas. Continua nos dando entendimento, que nós possamos viver para o Teu louvor, possamos Te honrar em tudo, possamos ter um testemunho correto, possamos estar preparados para responder sobre a nossa fé e firmados principalmente na palavra, na Tua palavra a nós. Pai, Te agradecemos pelo Teu ensino e pedimos que o Senhor continue guardando e abençoando nossas famílias. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de enviar sua dúvida ou comentário sobre nossa lição, você pode fazer isso através do e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode seguir as redes sociais, EBD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que nos acompanha, domingo após domingo, aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Lembre-se, leia, estude, entenda a Bíblia.